Glória a Deus. Estamos felizes porque o Senhor nos concedeu mais um dia, estar na casa do Senhor. Iniciamos mais uma semana fazendo aquilo para o qual a gente foi chamado: exaltar, glorificar e bendizer o seu nome, Senhor. Amém? Quero que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 1. Glória a Deus. Quero pedir licença para entrar na tua casa, no teu lar. Que Deus nessa noite possa ter liberdade para falar o teu coração. Amém? Que Deus possa te abençoar por essa palavra, por esse louvor. Que você seja impactado nessa noite pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 19. Até o 23. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 ao 23. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E quem não achou, acompanha ali, ó. Dá até para olhar para o Davi, firme para o Davi ali, ó. Toda vez que você vê o finalzinho do versículo, você olha para o Davi. Amém? Amados, a palavra diz assim. Minha tradução é um pouquinho diferente, mas os irmãos acompanham aí, vai dar tudo certo. Diz assim: os líderes judeus enviaram a Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Amém? Glória a Deus. Amado, eu estava com essa passagem de coração há um tempo já. E é muito interessante quando a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 19. A própria palavra do Senhor diz que enviaram algumas pessoas para que pudessem ir até João para perguntar quem ele era. E é interessante que eles não aproveitam situações para que João viesse se confundir. Ele fala assim: você é o Messias? Ele diz: não, eu não sou o Messias. Você é o Elias? Ele fala: não, eu também não sou Elias. E por sua vez ele fala assim: então declare quem é que você é para que eu possa levar essa resposta. E João ele fala que ele é uma pessoa que veio para preparar o caminho para o Senhor. Mas às vezes algumas pessoas chegam até a gente e perguntam: quem é você? E nos dão situações para que a gente possa ser confundido. E às vezes por falta de sabedoria a gente acaba acreditando que a gente é alguém que a gente não é. Às vezes o mundo declara que você é um vendedor, o mundo declara que você não tem valor, o mundo declara tanta coisa da tua vida. Mas mediante a palavra do Senhor, você é alguém diante do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. Você é alguém que Deus chamou para que pudesse o nome dele ser glorificado. Amado, entenda uma coisa: João Batista ele tinha, talvez, ele poderia até falar assim: eu sou o Messias, ou eu sou o Elias. Mas Deus sabia que ele era. Amado, entenda uma coisa: nessa noite eu estou aqui pensando assim: talvez seja o último culto, uma última palavra, porque até agora eu não entendi a minha verdadeira identidade. Mas entenda uma coisa: Deus, Ele te conhece. Ainda mais que a pessoa do seu lado não te conheça, ainda que a tua família não te conheça, ainda que o mundo não te conheça, Deus, Ele te conhece. Então eu não sei o que você tem ouvido ao ponto de achar que o mundo tem falado é verdade. Mas eu quero que você entenda que nós temos que entender que a verdade nós encontramos aqui na palavra do Senhor. Se Deus falou que nós vamos chegar em tal lugar, nós vamos chegar. Se Deus falou que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Por quê? Porque Deus disse que eu vou conseguir. Ah, mas você não conhece a minha condição, você não sabe o que eu tenho passado, eu realmente não sei. Mas Deus sabe. E como foi ministrado na quinta, ontem com os jovens aqui, mas nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou. Foi porque o Senhor permitiu e nos sustentou. Então nós temos que entender o quê? Que Deus está no controle da minha e da sua vida. Amém? Eu quero iniciar o culto com isso. Não importa o que o mundo tem falado com você.
Importa que você tenha uma identidade que Deus determinou. Amém? Eu queria que você olhasse para o irmão ao teu lado, com fé, e falasse assim: irmão, você tem. De novo, irmão, você tem uma identidade colocada por Deus. Não importa o que o mundo diz, não importa o que o vizinho diz, não importa o que a situação diz, importa o que está escrito na palavra do Senhor. Aplauda o Senhor, amém? Aleluia! Marcos, você coloca sobre os seus pés para que a gente possa orar ao Senhor? Às vezes, amada, a gente conversa com tantas pessoas, e é interessante, pastor, que ele permite isso. E as pessoas falam assim: ah, mas eu vejo tanta pessoa prosperando, tanta pessoa dando certo na vida, e eu estou aqui. Amada, há um tempo determinado por Deus para tudo. E quando a gente entende isso, fica mais fácil Deus abençoar a nossa vida. Fica mais fácil a gente caminhar com o Senhor. Então não importa o que você tem enfrentado, importa o que você vai enfrentar daqui para frente, de mão dadas com o Senhor e dizendo que só o Senhor é Deus, amém? Amado, vamos orar ao Senhor para que Deus possa abençoar este culto. Aliás, para que Deus continue abençoando, que Ele já é abençoado, mas também vamos orar pela nossa irmã Teresa e pela família do Raimundo, faleceu, amém? Nós vamos estar orando, apresentando a Deus, para que Deus possa fazer aquilo que é necessário, consolar a família, abençoar a vida da nossa Teresa, que Deus possa colocar as mãos sobre a vida dessa família, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome, Deus, do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eis aqui o teu povo, Senhor, eis aqui teus filhos, ó Pai, que o Senhor um dia chamou, Pai. Deus, nós sabemos que os dias não são fáceis. Nós sabemos, ó Pai, que às vezes o mundo quer nos estimular com tantas coisas, Senhor. Mas o Senhor é um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Um Deus, ó Pai, que ouve o clamor do teu povo e responde. E nessa noite, ó Pai, assim como foi com João, Senhor. Eu não sei o que o teu povo tem ouvido. Às vezes o mundo dizendo que é. Mas eu creio que assim como João, ó Pai, nós temos um propósito diante do Senhor. E que nessa noite, ó Pai, assim como um propósito da vida de cada um, Senhor. Que o teu nome ia ser glorificado através de cada vida, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos conhece. O Senhor sonda o nosso coração, Pai. O Senhor tira tudo aquilo que não é do teu agrado, Senhor. Por isso, Pai, nós iniciamos esse culto pedindo a Ti, fica conosco. Receba a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, Senhor. Abençoa, Senhor, os louvores conceituados. Abençoa cada um que já entrou nesse lugar, Senhor. Que não saia da mesma porta como chegou, Pai. Deus, Pai, que possa, Senhor, entender que é um Deus do céu, Pai, que pode mudar a história. Um Deus do céu que pode mudar a situação, Pai. Um Deus do céu que pode anular tudo aquilo que o inimigo tem falado, Senhor. E é esse Deus que nós falamos nessa noite e pedimos, ó Pai, seja conosco, Senhor. Assim também nós te pedimos, Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida da Senhora Teresa. O Senhor venha visitar a vida dela, Senhor. Deus, que o Senhor venha visitar a família do Raimundo, Senhor. Deus, que o Senhor possa consolar, confortar, Senhor. Que o Senhor possa abraçar ele, Senhor, nesse momento tão difícil, ó Pai. Mas eu creio que o Senhor é fiel. Eu creio que tudo tem um propósito, Senhor, por Ti. Por isso nós entregamos nas Tuas vidas, ó Pai, a vida delas nas Tuas mãos. Da Senhora Teresa, da família do Raimundo, ó Pai, a cada um, Senhor, que nesse momento se encontra triste, abatido, ó Pai. Vá ao encontro, te peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus. E se tiver alguém aqui também assim, Senhor, triste, abatido, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa ir ao encontro, Senhor, e derramar alegria, Pai. A alegria do Espírito Santo, Deus. Que nessa noite nós possamos estar aqui, Senhor, contentes e cientes, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E você que crê, aplauda o Senhor. Amém?
está contra nós. Então não há nada, nem ninguém que impeça o agir de Deus, não há nada, nem ninguém que impeça aquilo que o nosso Deus começou a fazer em favor da minha vida e da tua vida. Aleluia, Jesus, porque o alto preço já foi pago. O nosso Deus, Ele já pagou o alto preço, né, por amor às nossas vidas. Aleluia, Jesus. Deu pra perceber a essência e os ventos sopraram cada vez mais forte e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz
que já passou muitas coisas. Como diz Romanos 8:31, será tribulação, perseguição, angústia, nada disso irá atrapalhar, irá tirar você de Cristo, porque foi Ele quem amou você primeiro. Ele pagou um alto preço por amor a mim, por amor a você. E nada dessas situações, dessas perseguições nos separa do seu amor. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso, que você é amado, você é escolhido, você foi chamado para esta grande obra. E o Senhor conta com você. O Espírito Santo de Deus, Ele conta com você. Oh, Ramados, quem conta na nós? Fomos chamados, escolhidos por Ele. Aleluia, Jesus. Para aquele que está verdadeiramente em Cristo, eu não abro mão. Eu não abro mão do meu chamado. Eu sei que eu fui escolhida para isso. E você também foi escolhido para isso. Oh, meu Deus, quem cantamos? Suricai, oh, glória a Deus. Também o pastor ministrou, falando sobre o chamado. Oh, Espírito Santo, eu entendi. Aleluia, Senhor, é isso mesmo. Comigo, e através de mim, e na segurança, Senhor, a gente somos instrumentos do nosso Pai. Aleluia.
Glória a Deus. A graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Pode se sentar, fique à vontade. Louvado seja Deus. Você está abençoado. A palavra de Deus diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ainda que você passe por problemas e dificuldades, nós somos preparados para isso. Simples pela verdade de estarmos em Cristo Jesus, nós somos preparados para esse momento ruim. Você está sendo forjado para aguentar a pressão do sofrimento, das dores. Não fomos chamados a apenas desfrutar da graça de Cristo, mas também de padecer por Ele. Existe uma porção de sofrimento que só cabe de forma individual a cada um de vocês. Cada lágrima está indo para o memorial do Senhor. Cada lágrima está te gerando um galardão ao Senhor, do Senhor para a sua vida. E junto vem força, irmãos. Junto vem graça, junto vem misericórdia, junto vem ânimo. Porque a nossa realidade, sabe qual é? Imortalidade. Sabe quando nós olhamos para aqueles que vieram aqui no velório do irmão Ricardo? Sabe quando se olha para um corpo? Sabe quando se olha para o sepulcro, quando o caixão está descendo? O pensamento que devemos ter, sabe qual é? Não temas a frieza do sepulcro, pois a ressurreição o visitará. Nós ressuscitaremos em Cristo Jesus. Existe um novo projeto, uma nova casa, um novo começo em Cristo nos céus. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Como é bom, meus irmãos. Pegue sua Bíblia, por favor. Abra ela. Primeira carta aos Tessalonicenses. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. 1 Tessalonicenses 3, 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vocês outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vocês pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Como é que pode a fé trazer alegria no meio de provação, no meio de tribulação? Como é que a fé, irmãos, pode expressar atitudes de amor? Como a fé em Cristo Jesus pode alegrar o coração de um líder que está no meio do nada, com problema, com dificuldade, abandonado? No capítulo 3, versículo 1 desse texto, Paulo vai dizer que ficou sozinho, abandonado em Atenas, fazendo o trabalho, e enviou Timóteo para aqueles irmãos. E agora Timóteo ele volta e diz a respeito da fé e do amor, e isso diz o texto, que aquela mensagem pela fé daqueles irmãos trouxe consolo, apesar das tribulações, apesar das privações que Paulo e sua equipe estavam vivendo. Como é que a fé gera isso no coração do próximo? Como é que a nossa fé tem alcançado não somente a nós, mas a nosso semelhante? Esse é o propósito. A sua fé tem que tocar em alguém. A fé daqueles irmãos, a atitude de amor, estava tocando em Timóteo e no apóstolo Paulo.
E Paulo vai dizer: olha, vocês vivem, se de fato, de realidade, vocês estiverem firmados no Senhor Jesus. Bom, a fé é a principal coisa que nos deixa firmados. A tua fé é a principal coisa que te leva a ter mais fé e expressar consolo pelas tuas atitudes. A fé é o que te leva a expressar amor para com o cuidado. Você está entendendo o texto? O cuidado para o apóstolo Paulo, o cuidado à igreja, o cuidado a Timóteo foi expressado pelo amor, por causa que existia fé em Jesus. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Não se trata de quantidade semeada pela sua fé, porque a quantidade semeada não é você e eu que decidimos. Não é você e eu que temos a condição, a possibilidade, a capacidade de ter as sementes. Leia comigo o versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça pela sua fé. Deus decide te dar sementes pela sua posição de fé e acreditar. Deus dá semente àquele que semeia, Deus dá o pão para alimento, Deus traz o suprimento e aumenta a sementeira para que os frutos da vossa justiça aumente. Era isso que Paulo e Timóteo estavam vivendo naquela igreja. E o texto vai dizer no versículo 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É a alegria em dar que vai colocar diante de Deus a disposição dele em dar ou não dar mais a você. Ou melhor, a sua atitude em dar com alegria pela sua fé no reino de Deus é o que toca no coração de Deus. É o que abre as portas do céu sobre a sua vida, para Ele aumentar a tua sementeira ou não, para Ele te dar o pão de cada dia ou não. É Ele quem dá. É Ele quem faz, é Ele quem cuida. A nossa responsabilidade é guardarmos a fé, e pela fé, no meio dos nossos problemas e dificuldades, levar consolo, levar amor e semear. Semear, porque a Bíblia vai dizer no versículo 12: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, a tua semeadura não só supre o pagamento das contas da igreja física, mas ela supre missionários no campo. A tua semente, a tua atitude de amor, de fé, de querer expressar o conforto e o consolo a alguém, a obra, ela gera assistência aos santos. Versículo 12, eu estou lendo, de 2 Coríntios 9. Mas também redunda em muitas graças a Deus.
Olha só o que Timóteo estava vivendo com Paulo. Paulo, a fé deles ainda está intacta. Olha aqui o cuidado, olha aqui o amor que eles tiveram comigo lá quando eu fui vê-los. E agora Paulo fala à igreja de Corinto, olha, essa atitude vai levar muitas graças a Deus. Versículo 13, visto como na prova desta ministração, o que é ministração? É serviço, irmãos. Você e eu estamos sendo provados no serviço ao Senhor, com a nossa sementeira, com o nosso recurso, com o nosso dinheiro. Deus está querendo ver a tua atitude. E Ele vai dizer, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo. A confissão do Evangelho, olha só o versículo 13, nos leva a uma liberalidade com que contribui para eles e para todos. O Evangelho, irmãos, pela fé, tem que te levar a ser uma pessoa que tenha liberalidade, porque você entendeu que quem dá a semente é Deus, quem dá o pão é Deus, quem cuida de você é Deus, por isso você decide ser um abençoador. E segundo essa palavra, eu te convido a dizimar e ofertar ao Senhor em nome de Jesus. Você sobreviveu, não tema, né? Não temas, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, por favor, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra diz que enquanto eles oravam a favor uns dos outros, houve grande afeto, em virtude da superabundante graça que o Senhor trouxe sobre eles. E eu profetizo, Pai, essa superabundante graça sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Seu dom é inefável. Aquilo que o Senhor faz não se acaba, não se desgasta. O Senhor estava na praia assando os peixes e repartiu os peixes. O Senhor disse, jogue a rede, e eles acharam 153 peixes. O Senhor disse, distribua os pães, e sobraram 12 cestos cheios. O seu cuidado é inefável, o seu dom é inefável, não se acaba. Por isso, Pai, em nome de Jesus, tira todo sentimento contrário a esta palavra. Que seja superabundante a graça do Senhor sobre cada lar aqui representada em nome de Jesus. Nós abençoamos dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, consagramos ao Senhor em nome de Jesus. As crianças vão para a escolinha, vem aqui, por favor. As tias também, por favor, para receber os alunos. Glória a Deus. Enquanto as crianças se posicionam, aos professores também, eu gostaria que você estendesse a sua mão. Vamos abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, profeta. Chama ali, ó. Glória a Deus. Estende suas mãos, irmãos. Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por esses irmãos que estão crescendo, se desenvolvendo na Tua presença, pela Sua graça. Que o Senhor, meu Deus, venha dar a eles crescimento no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Visita as professoras, os professores,
dando, Pai, cuidado não só nas suas casas, mas, ó Deus, discernimento, sabedoria, intrepidez, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pastora Luciana. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Estamos aqui mais um domingo, para a glória de Deus. Já recebemos demais do Senhor e vamos continuar recebendo, porque Jesus é generoso, né? Sempre gosto de dizer isso. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui da palavra com os irmãos. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Aleluia. Glória a Deus. Deus bom e fiel. Livro do profeta Ageu. Quero ler o capítulo 1. Depois, se der, a gente lê o 2. É 2, né? Glória a Deus. Amém? Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a ordem para a reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre nele e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta ao Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. No campo e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak,
e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos e o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Amém? Até aqui por enquanto. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, a gente conhece pela palavra de Deus que o povo do Senhor ficou um tempo sendo cativo na Babilônia, né? Eles tinham um templo muito bonito, né? Que foi construído pelo rei Salomão, né? Diz que era uma coisa linda de se ver, né? A palavra de Deus vai dizer que pessoas de outros lugares vinham para contemplar aquele templo, o templo de Salomão, e era revestido de ouro aquele lugar. Era muito bonito, né? Algo bonito à vista. Mas a palavra do Senhor diz que esse templo ele foi destruído. Ele foi destruído e o povo que morava naquele lugar foi levado cativo para a Babilônia. E ali se passaram 70 anos de cativeiro. Pensa, irmãos, uma vida, né? Quem chegou ali criança, pode ser que conseguiu, né, ser um do remanescente. Mas fora disso, muito pouco provável. Então tem pessoas que nasceram na Babilônia e cresceram na Babilônia, né? E se a gente for olhar para a palavra de Deus, lá no livro de Jeremias, o profeta manda dizer para aquele povo, ó, vocês podem tocar a vida de vocês aí na Babilônia, porque vão ser 70 anos e antes disso ninguém volta para casa. Vai ser esse período. E Deus cumpriu aquilo que falou com o povo. E teve um povo que se manteve fiel ali mesmo, estando num lugar diferente, que não era a terra deles. E aquele templo foi destruído. E a palavra do Senhor vem dizer nesse texto que nós lemos, que quando o rei Dário assumiu posição, ele então permite o povo voltar para Jerusalém. Aqui na liderança de Zorobabel, que era o governador, e do sumo sacerdote Josué, que eu sempre gosto de explicar aqui para os irmãos que andava, né, a liderança e alguém da parte de Deus, que é para ser o conselheiro, né? Aqui no caso era o sacerdote, mas tinha também os profetas. Então era governado dessa maneira. E eu sempre gosto de frisar isso, irmãos. Quisera hoje, né, a liderança nossa tivesse alguém de Deus ali do lado, né? Ou que a liderança procurasse o conselho do Senhor por ele mesmo. Então eu sempre gosto de falar isso quando eu leio os profetas, né? Quisera, mas em nome de Jesus, né? Deus está no controle de todas as coisas. Mas era assim que se governava. E Dário, se você quiser saber um pouquinho da história desse rei, está lá em Isaías 45, não dá para a gente explicar tudo. Mas se você ficar curioso, depois você lê na sua casa. Esse foi um homem que teve um encontro com o Senhor. Deus escolheu ele para ser um rei bom daquele lugar, um governante bom, né? E esse homem, ele decidiu de liberar o povo, né? Deu o tempo de Deus e ele falou, pode o povo voltar para Jerusalém, sob a liderança, né, desses homens que a gente acabou de ler aqui. E a ordem de Deus para aquele povo era que eles voltassem para lá, para Jerusalém, e reconstruíssem o templo, né? Que era a habitação de Deus naquela época. Hoje a gente sabe que a habitação de Deus somos nós somos o templo do Espírito Santo. Mas naquele tempo Deus habitava, né? E a ordem do Senhor era essa: vocês vão para lá e vocês vão reconstruir o templo. Vocês vão, né, voltar de novo às origens, vamos dizer assim. E aquele povo voltou. E se a gente for ler lá em Esdras, porque essa história passa lá também, irmãos, nós vamos ler hoje Esdras, aqui Ageu e Zacarias também. Então lá em Esdras vai dizer que quando esse povo ele foi liberado, Esdras 3:10, se
O Mateus puder pôr, por favor. Vai dizer que esse povo chegou na construção do templo, que era a ordem do Senhor. Olha lá o que diz a palavra. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instrução de Davi, rei de Israel. Próximo versículo. E cantavam juntos, por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Então, irmãos, eles começaram a respeitar a ordem do Senhor. E eles então lançaram os alicerces. Aqui Êxodo está dizendo. E o povo fez isso alegremente. E quando eles começaram aquela obra, diz que juntou os sacerdotes, os levitas, aquele povo, e começaram a louvar o Senhor pela bondade dele, né? Pela bondade dele que dura para sempre. E eles fizeram isso com alegria e lançaram os alicerces. E a base estava pronta, né? Para a reconstrução daquele templo. E com alegria eles fizeram. Mas não demorou muito, irmãos. Ficou no alicerce. Ficou ali no alicerce, porque logo veio a oposição. E também está lá no livro de Esdras, e eu acho importante a gente ver, irmãos. Está no capítulo 4, versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos países, e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir daqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos países de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-se-os a edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Quero ler o versículo 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano do segundo reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, irmãos, logo que eles começaram a lançar o alicerce, aqui nós vemos aqui que o povo queria se juntar com eles, e eles falaram assim: não, a ordem foi dada para nós que temos que fazer o que Deus nos pediu, e nós que vamos edificar. E ali os opositores, o inimigo do povo de Deus, começaram, o texto fala assim que eles pagaram até conselheiro para ir lá e frustrar os planos deles. Foi pago pessoas só para ir lá e sabe aquela coisa de ficar falando: não vai dar certo, está fazendo errado, já fez tudo errado. E a gente vai ver muito isso na palavra de Deus. Quando a gente olha para o livro de Neemias, que começou também essa obra, a parte dos muros, né, para reconstruir, a palavra de Deus diz que os opositores falaram assim para ele: pode até construir o muro, mas uma raposinha que passar nesse muro, acabou com o muro, que vocês não sabem construir, vocês não entendem de construção. Então, irmãos, oposição vai ter, e foi o que esse povo teve, e eles ficaram desmotivados a continuar aquela obra. E o que é que eles fizeram então?
vamos deixar para lá essa obra, porque está muito comentário, está muito difícil, está muito complicado, a oposição está forte. Pensa, irmãos, às vezes a gente olhando assim parece, nossa, como é que povo desanimado. Mas, irmãos, eles tinham acabado de retornar de um cativeiro. E ia ter que começar tudo de novo. Então é compreensível. Irmãos, e o que eu acho interessante desse texto é que se a gente for olhar, eles se abandonaram aquela obra, foi pela oposição mesmo. Porque se a gente for ver recurso, não ficava faltando. Porque a palavra de Deus vem dizendo aqui através do profeta Ageu, porque, irmãos, essa obra ficou parada 16 anos. Não é uma coisa que eu deixei de fazer esse ano para mim dar continuidade no ano que vem. Não é um negócio que eu tranquei uma matrícula aqui, o ano que vem eu volto a fazer. Não é uma coisa que eu parei a obra aqui e na hora que entrar um dinheirinho eu retomo ela. Não! Essa obra estava parada há 16 anos. De 16 a 18 anos, se a gente for olhar para a história aqui. Não tem essa precisão, mas era em torno disso. Irmãos, creio eu que já tinha morrido no coração desse povo. Porque 1 ano, 2 anos, 3 anos, até tudo bem. Agora, todo esse tempo foi algo deixado de lado mesmo. Vamos deixar aqui. E, irmãos, recurso não faltava, porque quando Deus manda o profeta Ageu ir lá falar com o povo, ele fala assim: vocês estão dizendo que não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Não é tempo. Irmão, 16 anos. E o povo no coração deles estava achando que não era tempo ainda não. Não chegou o tempo. Irmão, eu penso que já tinha passado, era bastante do tempo que Deus tinha mandado. E o profeta fala bem assim para eles: vocês estão dizendo que ainda não é chegado o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mas vocês estão construindo as suas casas. Então eu penso, irmãos, e entendo lendo esse texto, que recurso não faltava. Porque a palavra de Deus vai dizer que o profeta falou: vocês estão morando em casa de fino acabamento. Não era uma casinha que eles estavam construindo. Era coisa boa. Para quem entende aí de construção, era um fino acabamento, era acabamento do melhor. Então eles começaram a fazer o quê? Eu vou deixar de lado essa parte aqui, que Deus mandou, e eu vou fazendo as minhas coisas aqui. E eles foram fazendo isso, edificando a casa deles, e a casa de Deus, que Deus tinha mandado, ficou de lado. Irmãos, o problema aqui não era a casa, não é? Era a ordem de Deus. E o importante, irmãos, não é o que a gente vai fazer, e sim o que Deus nos mandou fazer. Não era a obra em si que era importante, mas sim a ordem do Senhor. A ordem de Deus que tinha que ser cumprida. Até porque Deus não falou o jeito que tinha que fazer, porque às vezes Deus ele fala o jeito que tem que fazer, né? Quando Deus mandou lá Noé construir a arca, foi tudo, né? O primeiro templo, se a gente for olhar na palavra de Deus, tinha uma planta. Davi queria construir, o Senhor falou: não vai ser você, vai ser o seu filho. E ele fez a planta e quem construiu foi outro. Então teve toda uma explicação, mas aqui a gente não vê falar isso. Deus falou: constrói. Constrói. Então o importante não era a obra em si, mas sim a obediência. Mas o povo deixou de canto e começou a fazer as coisas dele. Começou a construir as coisas deles, a plantar, a colher, a edificar a casa, né, a casar, ter filho, e por aí vai. E veio a palavra do Senhor por intermédio desse profeta.
dizendo: observa aonde deu, onde o caminho de vocês estão levando vocês. Reflita. O que está acontecendo com a vida de vocês? E ele começa a falar: vocês estão trabalhando muito, mas estão colhendo pouco. Aquele que consegue receber alguma coisa, ele recebe a mesma coisa que ele coloca o dinheiro numa sacola furada. Não dá para nada. Vocês sentem frio, mas não conseguem ficar aquecido. Se veste, mas não consegue ficar aquecido. Vocês se alimentam, mas não consegue ficar saciado. Então começa a refletir, repara aonde o caminho de vocês está dando. Eles estavam levando a vida conforme eles achavam que era certo, e deixou a ordem de Deus de lado. E começou a acontecer isso, e eles não perceberam. Era o suficiente para eles sobreviverem, e estava ótimo. Eles estavam morando, tinha casa, tinha um teto para morar. Eles comiam pouco, não era nada que sobrasse, mas estava comendo. E eles foram levando a vida. Mas Deus, ele traz um alerta para aquele povo: eu tenho mais para vocês. Se vocês me obedecerem e fizerem o que eu mandei, eu tenho mais. Porque a bênção que Deus, ele dá, irmãos, é para sobrar. É para sobrar. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio que a bênção que o Senhor dá, que a gente não precisa correr atrás de bênção, a bênção que corre atrás da gente. E que a gente não vai ter que pedir emprestado, pelo contrário, a gente vai ter para oferecer. Essa é a bênção que Deus quer entregar na nossa vida. A bênção da multiplicação. Sabe, irmãos? De coisa farta. Não daquele, sabe? Você fazer só para aquela quantia. Era o que estava acontecendo com aquele povo. E Deus usa o profeta Ageu para ministrar na vida daquele povo. Olha onde o caminho de vocês estão dando. E chegou um ponto, irmãos. Não era que o povo era preguiçoso, não, eles trabalhavam. O texto vai dizer que eles trabalhavam muito, mas recebia pouco. Lá em Salmo tem um salmo que eu acho lindo. Acho que é o 127, se eu não estiver enganado. Que fala que se o Senhor não edificar a casa em vão, é aquele que trabalha para tentar edificar. Não adianta você dormir tarde e acordar cedo. Se Deus não estiver no negócio, irmãos, esquece. Você vai só se matar de trabalhar. E vai ser só para o seu sustento daquele dia, e depois no outro dia você tem que correr atrás de novo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão aquele que trabalha para tentar edificar. Comer pão de dores, diz lá no Salmo. Você comeu pão de dores. Sabe aquilo que é a maior luta? Não que a gente não tenha que se esforçar pelas nossas coisas. A gente precisa. Mas quando Deus está, as coisas elas andam bem. E quando a gente deixa de fazer algo que o Senhor nos mandou em primeiro lugar, aí as coisas começam a complicar. E foi o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo passou um tempo assim. Passou um tempo. E Deus manda o profeta dizer para aquele povo: até quando? Vocês vão ficar aí morando na casa de vocês? E o meu templo lá em ruína. Algumas traduções dizem o meu templo em ruína. Algumas traduções dizem o meu templo deserto, destruído. Até quando vocês vão viver a vida de vocês? Traduzindo aqui, irmãos. Até quando vocês vão viver a vida de vocês como se eu não existisse? Como se não precisasse fazer nada no reino espiritual.
na parte espiritual. Irmão, eu quero te dizer algo de Deus. A principal parte da nossa vida é a nossa comunhão com Deus. É obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Ele nos manda. Porque todo trabalho que a gente fizer fora disso é saquetel furado. Não dura, não prospera, não vai para frente. E tudo que eu faço na direção de Deus, esse sim prospera. Esse sim vai para frente. Nesse sim nós vamos ter êxito. Mas fora disso não, irmãos. É o que a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós. Primeiro é obedecer o que Deus nos mandou fazer. E já foi ministrado aqui sobre o chamado na quinta-feira. Se você não veio, você perdeu, irmão. Que palavra tremenda. É fazer o que Deus nos chamou para fazer. Nos chamou. Porque capacidade eles tinham. Porque Deus já tinha dado. Porque Deus nunca vai mandar a gente fazer nada sem antes capacitar a vida da gente. Ele capacita, nem que seja no meio do processo. Ele vai capacitando. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus está tocando. Irmãos, sobre primazia. O primeiro de Deus é fazer para o Senhor. Irmãos, às vezes as coisas não estão andando na nossa vida porque a gente tem falhado. Irmãos, eu vou falar porque é de Deus. Eu não tinha colocado aqui no meu esboço. Irmãos, a gente precisa aprender a ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. Não é o pastor que mandou eu falar. Não é parte de dízimo e oferta. Mas tem a parte do Senhor. Talvez a oferta daquele povo era reconstruir aquele templo. Era o que eles tinham que dar para Deus. O tempo, o esforço deles em fazer aquela obra. Talvez o sacrifício deles era aqui. Mas eles deixaram de lado, irmãos, por 16 anos. A obra parada. A obra parada. E, irmãos, eu quero profetizar para vocês. Se você crê, você levanta sua mão. Em nome de Jesus, toda a obra parada na nossa vida hoje, ela vai começar. Nós precisamos começar a dar andamento naquilo que Deus nos chamou para fazer. Nos mandou fazer. Toda a obra parada vai começar a movimentar, tanto no físico como no espiritual, irmãos. Deus é contigo. Essa obra não tem que ficar parada, esquecida, estacionada, em ruína, deserta. Ela tem que ser edificada. Edificada, concluída. Sabe por quê, irmãos? Porque a glória de Deus precisa habitar. Aleluia. O Senhor manda o profeta dizer: eu quero me alegrar nessa obra. Eu quero ser glorificado através dessa obra. A minha glória vai descer quando essa obra for concluída. Então, irmãos, por isso que eu e você precisa retomar essa obra. Hoje, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que Deus se alegre nela. É o primeiro para o Senhor, irmãos. E aquele povo está fazendo o contrário. Primeiro eu vou fazer as minhas coisas e depois eu vou fazer o de Deus. Se sobrar um tempo, e não sobrava nunca, porque 16 anos não dava nem um tijolinho para colocar dele, né? Não dava nem para subir um em cima daquele alicerce. Porque quando a pessoa quer, irmãos, quando ela coloca em primeiro lugar, ela consegue. Porque se a gente lê lá em Neemias, já foi muito pregado aqui, eu sei que os irmãos conhecem essa palavra, que a oposição era tanta, que aquele povo, numa mão, eles colocavam a arma para servir seu adversário, e a outra eles iam construindo um muro. Então era uma mão aqui, um olho vigiando aqui, outro
desculpa. É ruim, é muito ruim quando a gente coloca a mão numa coisa para fazer e as pessoas começam a dizer, ih, vai para frente não vai dar certo. Não tem habilidade para isso. Não consegue. Ih, não tem ferramenta certa. Eu quero profetizar mais ainda na sua vida. Deus, Ele vai mandar as ferramentas certas. Por falta de ferramenta, irmãos, Deus, Ele manda a ferramenta certa. Aqui, irmão, não faltava, não. Porque eles construíram a casa deles. Era a mesma ferramenta. A mão de obra era a mesma. Não dá para entender, irmãos. Por causa da oposição, eles recuaram. Eles recuaram. Sabe, irmãos, quando alguém fala assim, eu fui chamado para fazer algo na igreja, mas não vou não, porque eu sei que a luta vai vir forte. Quem já não ouviu isso aí? A luta vai vir forte. Irmão, sempre vai ter alguém com uma opinião diferente de você. Viu? Vai aprendendo. Eu não vou fazer porque a pessoa que está junto comigo nessa obra, ela pensa diferente de mim. Irmãos, em nome de Jesus, vai orar para alinhar os pensamentos aí em nome de Jesus, porque a obra é para Ele. É o nome dele que precisa ser glorificado. Como que vai fazer? Pensa diferente de mim. Não vou fazer que vai dar trabalho. Vão começar a falar. Vão começar. E vai mesmo, irmão. Mas a gente não pode desistir por causa disso. Por causa de luta, foi ministrado aqui lindamente no louvor. Irmão, você foi chamado, escolhido. E a gente vai largar a obra por causa do opositor. Aquele que se opõe. O opositor é isso, irmão, opinião diferente. Ele não concorda. Eu passei congregando com uma pastora que ela falava assim, a gente achava até forte, ela falava assim, com corda ou sem corda vai fazer. Ela falava desse jeito. Não vai concordar, mas vai fazer assim mesmo. E é assim, irmãos. E eu fico olhando o texto. Chegou uma hora, eles estavam indo bem. Não sobrava muita coisa, mas estava comendo, estava bebendo, estava se vestindo. Não era o suficiente, mas estava fazendo. Aí chegou uma hora que Deus começou a reter. Deus começou a reter. Nós lemos aqui. E o povo começou a perguntar, por que está acontecendo isso? Por que Deus reteve? Não chovia, irmão. Não caía nem orvalho. Como que ia produzir a terra? Deus fez cessar a chuva, o orvalho. Não mandava nada. Aí começou a ficar complicado para aquele povo. E Ageu ministra na vida daquele povo e fala assim, vocês estão perguntando para o Senhor por que está tudo retido? Por que as coisas não caminham mais? Por que não vai para frente mais? E o Senhor manda dizer que é por causa da obra lá que está parada. Tem que começar por lá. Vocês começaram de uma forma diferente. Tem que começar por essa obra. É essa obra que tem que ser começada. Tinha dado início, alicerce, mas a partir dali nada mais. E é por causa disso. E a palavra do Senhor vem dizendo que aquele profeta começou a ministrar de Deus para aquele povo e fortalecer aquele povo. Ageu, aquele sacerdote, começou a fortalecer o povo e o povo começou a animar, a voltar, a colocar a mão naquela obra. E eles começaram, e nós lemos no versículo 14 de Ageu 1, assim o Senhor encorajou o governador de Judá
Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, e no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. No capítulo 2, vai falar assim: no 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que você vê agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Oh, glória. Irmãos, aquele povo fez o templo. Eles fizeram. E Deus manda aquele povo olhar e comparar com o antigo templo. Falou para o governador, para o sacerdote e todo o restante do povo: o que vocês têm a dizer? Compara o templo antigo com esse templo. Esse aqui não parece nada perto daquele? E realmente, irmãos, eu não sei como foi, né? Não tenho assim o visual para sei o que está escrito na palavra de Deus. Mas Ele mandou dizer: compara para vocês verem. Mas que vocês não venham desanimar por causa disso. Irmão, a comparação é algo terrível. E tem obra que a gente não quer realizar, fala assim: se não for para ficar do jeito que eu quero, eu nem vou colocar a mão. Se não for para ser igual antes. Irmão, acontece isso muito com quem muda de igreja, viu? Nossa, mas naquele tempo, lá atrás, era assim, o templo era assim, o templo, a gente fazia assim. Então nem vou começar aqui porque não vai ser igual de lá, nunca mais vai ser igual. E glória a Deus que não vai, irmãos. Porque Deus tem coisa nova pra gente. Deus tem coisa nova pra gente. Porque se fosse para fazer igual de Salomão, Deus tinha dito: faça igual de Salomão. Mas Deus não falou isso. Falou: faça um lugar para minha habitação. Mas não falou: eu quero igualzinho, uma réplica igualzinho do templo de Salomão. Não, Deus não falou isso. Deus falou: faça. Deus falou: vá. Faça. Não é para a gente fazer igual de ninguém, ser igual ao que o outro está fazendo. Até porque Deus tem chamado diferente, jeito diferente de usar cada um, irmãos. Então, no que a gente compara, a gente vai desanimando. Ó, parece que o que eu estou fazendo não é nada perto do que o irmão está fazendo. Nem vou começar. Mas Deus não mandou a gente ser igual a ninguém. Deus mandou a gente fazer a obra. Deus mandou fazer. E Ele fala, irmãos, Deus dá várias promessas aqui. Eu estou com vocês. Não tenham medo. Tem gente que vai chegar e vai olhar: nossa, isso é o tempo?
mas eu estou com vocês. Essa é a promessa que eu fiz para vocês quando eu tirei vocês do Egito, lembra? Eu estou cumprindo com a minha promessa. Não tenham medo. Daqui a pouco eu vou fazer tremer o céu e terra. A minha glória vai habitar nesse lugar. De um jeito tremendo, de um jeito poderoso. É por isso que eu disse, irmãos, não importa o que se faça, importa que se faça aquilo que Deus mandou. Aquilo que Deus mandou. Irmãos, a gente passou um tempo, quem está com a gente desde o começo, nós começamos essa igreja uma lavanderia. E pensa que a glória de Deus descia naquele lugar, irmãos. Foi lá que Deus mandou. Na antiga casa do Du. Na garagem, irmãos. A pastora dividia a casa dela, a igreja era na lavanderia. Dividia banheiro, irmãos. Depois fizeram banheiro pro lado de fora. Mas no começo, a pastora e o pastor dividiam o banheiro, viu, irmãos? Até as comidas que dava sopa assim por cima do armário do pastor e da pastora, tinha que dar para as crianças, né? As crianças viam. Porque a casa do pastor era a escolinha também, o quarto dele era quarto dele e escolinha. A cozinha era a cozinha dele e da igreja. O banheiro era dele da igreja. Mas pensa no lugar onde a gente foi abençoado, irmão. Pensa no lugar onde a glória de Deus descia. Porque foi feito o que Deus mandou fazer. O que Deus mandou. Foi debaixo de obediência. Então, irmãos, Deus ele não está preocupado que cor é a parede, se tem lustre, o que tem, irmãos. O que precisa ter a presença de Deus. Aleluia. E quando a gente faz algo na obediência de Deus, as coisas fluem. A revelação de Deus é manifesta. Deus ele revela. Irmãos, eu já contei aqui, por um ano, nós fizemos culto lá no quintal da minha casa. Lá no quintal. Chão de terra. Depois que cimentou. Irmãos, dali saiu pessoa para batizar. Para passar pelo batismo. Pessoas libertas. Pensa que foi fácil, irmãos? Não foi. Eu falei, irmão, eu vou abrir nessas condições, sem o mínimo de conforto. Como que vai fazer? O Senhor falou, eu quero que faça aqui. Podia ter escolhido qualquer outro lugar, mas é aqui que nós vamos fazer os cultos. E nós ficamos ali, irmão, debaixo de obediência por um ano. Por um ano. E fomos os mais abençoados, com certeza. Recebemos a arca da aliança dentro da nossa casa. E fomos grandemente abençoados. Foi na obediência. E, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil obedecer. Tá bom? Porque às vezes a gente acha que é fácil. Não é fácil, não. Às vezes é a gente mesmo que se opõe. Aqui não precisa ninguém vir se opor. É a gente mesmo que é o opositor sobre aquilo que Deus quer fazer na vida da gente. Sabia disso, irmão? Às vezes não é o irmão do lado que está atrapalhando, não. É a gente mesmo que está pondo impedimentos nas coisas que Deus tem para fazer. Ah, mas vai fazer assim, o que os outros vão pensar. Irmão, quando abriu o ponto de pregação lá, o que tinha de gente falando, tá vendo? Sabia que ia abrir igreja. O povo falava, irmão, da gente. Sabia aí, ó, para isso que saiu do outro ministério, para abrir igreja por conta, para ganhar dinheiro. E nada disso, irmão, foi o tempo que Deus mandou a gente ficar. E tem gente de lá que está aqui hoje, viu, irmãos? Que Deus abençoou. Que Deus abençoou. Então, a palavra do Senhor está dizendo para nós hoje, não tenha medo de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Não deixe de lado. Não vai procrastinando não naquilo que Deus ele te mandou fazer. Ah, depois eu faço. Se der, eu faço. Ah, eu vou pedir mais um pouco de confirmação. Já pediu 50 confirmação.
Deus já usou o pregador, já usou no louvor, já usou o irmão na rua. E você está ainda? Está perigoso, irmão, você ligar o rádio, Deus vai falar com você, viu? Está perigoso você ligar a televisão e vai estar lá a palavra falando com você. Irmãos. Deus fala e Deus confirma. Irmãos, quando eu engravidei do Davi, eu tive tanta confirmação de Deus. Eu falei, Deus, eu já sei. Eu já sei que eu vou ter mesmo. Para de ficar. Os outros paravam na rua. Paravam na rua. Para dizer que eu ia ter. Deus usou o pastor da igreja. Irmãos, um dia um TJ me parou na rua. Os irmãos vão saber o que é, né? Os TJ me parou na rua. Posso dar uma palavrinha? Pode. Adivinha o que era? Os filhos são herança do Senhor. Receba! Falei, Jesus, já estou entendendo, eu vou ter outro. Tá bom, não preciso confirmar mais nada, não, já sei que eu vou ter. Um dia eu fui no casamento, irmãos. Eu sentei na cadeira e na costa da cadeira assim, ó. Tinha cada costa da cadeira tinha um versículo bíblico. Na frente do meu tinha o quê? Os filhos são a herança do Senhor. Tem que estar cheia a aljava. Eu falei, eita, meu Deus, eu tenho uma só. Vai ter que pôr pelo menos mais uma. E foi assim, irmão. Deus, ele falou de todo jeito. De todas as maneiras. Quando foi para ministrar a palavra, você acha que eu queria, né, irmãos? Ai, ai. Pensa numa pessoa que tem dificuldade, irmão. Trabalho de escola para apresentar. Nossa, que luta. Parecia que ia desmaiar na frente, tanto nervoso. Não falava. E foi tanta confirmação. Tanta confirmação. Irmão, se eu não fazia na igreja, Deus mandava na minha porta. Vocês acreditam nisso? No meu trabalho. E, irmãos, foi ministrado aqui sobre chamado na quinta-feira. O chamado de Deus, ele é tão forte na vida do crente, irmão. Quando você entende. Irmãos, teve trabalho que eu fui mais para falar de Deus do que qualquer outra coisa, do que trabalhar. Irmãos, trabalhei de caixa de mercado. Você acredita que eu ia fazer visita para os clientes no mercado? Porque eles reclamavam comigo. Porque chega ali, né? Vai contar a vida. E não sei, irmãos, eles percebiam. Ah, você é crente, não é? Mas você faz oração? Faço lá na minha igreja, mas você não pode ir na minha casa? Vamos. Irmãos, não pregava ainda não. Quantas visitas eu fiz, junto com mais uma amiga minha. Irmão, sabe o que eu fazia? Olha para vocês verem como o chamado de Deus é forte, quando Deus ele pede algo pra gente. Sabe o que eu fazia? Quando eu percebia, é bastante caixa assim, né? Aí eu percebia alguma colega triste, alguma coisa. Aí Deus falava alguma coisa, algum versículo, eu marcava no papel, porque eu não podia ir lá ficar batendo papo, porque eu estava trabalhando, né? Aí eu botava no papel os versículos que Deus mandava, que Deus mandava falar, e falava para o menino do pacote, entrega para aquela moça lá na frente. Irmão, eu pregava lá dentro do mercado. E olhava, a menina estava lá, às vezes chorava. Um dia a menina perguntou, de onde você tira tanta palavra bonita assim para falar? Eu falei, minha filha, da Bíblia. Eu mesmo de mim não tenho nada para falar não. Está tudo na Bíblia. Da minha cabeça não sai nada. Mas lê a Bíblia para você ver. É tudo palavra da Bíblia. Então, irmãos, é o que Deus mandou você fazer. Às vezes é para você acolher alguém. Às vezes é na rua, irmãos. Às vezes é no seu lugar de trabalho.
É o que Deus te chamou para fazer. Mas você não pode parar com isso que Deus ele mandou você fazer. Porque vai chegar uma hora que as coisas vão parar de fluir. E não pode. Deus ele quer ser glorificado através dessa obra que Ele colocou na tua mão, que já confirmou. E às vezes vem coisa, irmãos, para impedir, para atrapalhar, para confundir, para a gente achar, será que é isso mesmo que eu devia estar fazendo? Eu te digo que é, irmãos, porque as coisas do Senhor são loucura mesmo. E não espera quem está do seu lado concordar, não. Porque às vezes não foi ele que recebeu a instrução de Deus. Não foi ele que recebeu a direção de Deus. Então por que você está querendo aprovação para você começar a obra? Começa a fazer, irmão. Começa a fazer que Deus vai bradar. Vai ter dificuldade, vai ter bastante. Mas vai ter vitória. E não compara. O texto vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Às vezes a gente olha, irmãos, para trás e fala assim: nossa, eu era tão cheio de Deus. Acho que nunca mais eu vou ser usado daquele jeito que eu fui um dia. Irmãos, Deus está mandando me dizer e te dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O que você fez lá atrás é pouco perto do que Deus quer usar a sua vida. Perto do que Deus quer fazer através da sua vida. E foi ministrado aqui, irmão, se você vencer a luta aí, você vai bradar mesmo na presença de Deus. Se você perseverar. E outra coisa importantíssima, irmãos, que a gente não pode deixar de falar. Glória a Deus. Às vezes está dizendo: Senhor, mas eu não tenho condições. Aquele povo tinha condições, eu não tenho ferramenta, eu não tenho disposição, eu não tenho força para lutar contra o adversário, eu sou fraco, eu não entendo nada de construção, eu não sei fazer. E eu quero que você abra comigo em Zacarias, é o livro seguinte, que foi os dois profetas, viu, irmãos, usados. Profeta Ageu e profeta Zacarias. E no capítulo 4, aleluia, o capítulo 4 vai dizer assim para nós. Olha como está na minha Bíblia, irmão. A partir do versículo 6. Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim: Oráculo sobre Zorobabel e o templo. Ou seja, irmãos, revelação de Deus sobre Zorobabel e sobre o templo. Era uma palavra que Deus deu para o governador, deu para o povo a respeito do templo. Diz assim, versículo 6: Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é a montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus. Abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo. Suas mãos também terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Oh, coisa linda, irmão. Oh, coisa linda. Olha a revelação de Deus. Deus falou assim: vocês estão esperando outro governante vir? Zorobabel começou, a mão dele começou a alicerce, e a mão dele vai concluir a obra. Não é outra pessoa, não. Não vai vir outro líder, não. Não vai vir outra palavra, não. É essa palavra mesmo. Irmãos, eu quero profetizar para você. Você que começou essa obra, é você que vai terminar.
Pela sua mão começou essa obra. É na sua mão que Deus deu essa obra. E ela vai ser concluída através da sua vida. Através da sua vida. Pode alguns ficar pelo caminho. Mas a liderança foi dada para Zorobabel. E era na mão dele. E talvez Deus deu algo na sua mão para você concluir. E você está dizendo, já são tantos anos. Eu vou passar agora à frente. E o Senhor manda me dizer e te dizer, só passa se a obra for concluída. Senão não vai passar, é na tua mão que Deus deu. É você que vai concluir essa obra. E o Senhor mandou dizer para Zorobabel. Irmão, ele era o governador. Aqui era o profeta falando. E eu achei lindo. É lindo esse texto. Que Deus manda dizer para ele, não é por força nem por violência. Você não vai usar os recursos que todo mundo está acostumado a usar. Força, vai na marra, né? É exército, eu quero ver. Eu vou reforçar lá em volta da cidade, quero ver quem vai atrapalhar essa obra. E Deus falou, não é com força nem com violência não. Não é ninguém forçado que vai para lá não. Não é abaixo de ameaça não que vai ser concluída essa obra. É pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Não é na nossa força, irmãos. Não é na força do nosso braço. Não é no nosso talento. Não é. É no Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. E ele está dizendo assim, quem você pensa que é montanha majestosa? Falando dos inimigos, né? Dos opositores. Vocês vão se tornar uma planície. Essa montanha vai ceder. E vocês vão conseguir concluir essa obra. Então, irmãos, talvez não faltava tempo para aquele povo. Não faltava mão de obra. Não faltava recurso. Mas faltava entender que ela era pelo Espírito de Deus. Era pelo Espírito de Deus. Não era por força, não era por imposição, mas era pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos concluir aquilo que Deus... Eu não sei se você tem projeto parado, projeto que você está repensando. Eu não sei se eu vou, se eu não vou. Se Deus mandou, vai. Se foi Deus que mandou, se for para a glória dele, porque se não fizer, as outras coisas também não vai para frente não. É saquetel furado, não adianta esforço algum humano. Primeiro, as coisas do Senhor. Primeiro, é o que Deus nos mandou fazer. É a nossa comunhão com Ele. É a nossa comunhão com Ele primeiro. Esses dias, irmãos, eu vi um videozinho. Uma mulher dizendo... Ela deu uma explicação assim sobre o bolo de aniversário. O pessoal tem uma tradição aí de o primeiro pedaço, né? Então, o primeiro pedaço é para aquela pessoa que você quer honrar. Negócio que dá briga, né? Porque, né? Tanta gente que a gente quer honrar, né? Aí dá briga. Mas, enfim, tem essa tradição. É o primeiro pedaço. Aí você dá, aquela pessoa fica feliz e honrada. Mas vai ficar tudo o resto do bolo. Mas o importante não foi o primeiro? É o primeiro que é o importante. Às vezes eu vou dar o primeiro bolo ali, um pedaço de bolo para Ana. E o resto do bolo todo eu vou dar para Ademir. Aleluia. Você vai ficar contente com o resto do bolo, né? Eu recebo. Recebe. Mas a honra foi para ela. Com o pedaço, o primeiro pedaço.
Ele vai se empanturrar do resto do bolo. Mas a honra foi da Ana. Eu honrei ela. Então, irmãos, não adianta a gente fazer 50 mil coisas se o primeiro não foi de Deus. O primeiro não foi para ele. Eu não fiz primeiro para ele. Igual o profeta, né? Falou, faz primeiro para mim. Um bolinho pequeno, depois você faz o resto. Então, irmãos, primeiro é as coisas de Deus. E aquele povo deixou o alicerce para lá e foi construir a casa deles. E a honra, roubando a honra de Deus. E Deus que tem que ser honrado na nossa vida, primeiro é do Senhor. Primeiro é o dele. E eu tenho me policiado, irmão, para falar primeiro com o Senhor, quando eu acordo. Né? A gente costuma dormir, pelo menos eu, né? Confesso aqui, o celular debaixo do travesseiro. Aí será que primeiro? Eu já lamentei um monte de dia pedindo perdão ao Senhor, porque eu abri o celular primeiro. E a honra foi. É se policiar, irmão, porque é um negócio tão mecânico. Então, apita lá quem vai trabalhar, né? Vai desligar o despertador com, nossa, um tanto de mensagem, deixa eu ver. Né? É se policiar. Primeiro, bom dia, Jesus. Senhor, cuida do meu dia. Eu não sei com o que eu vou me deparar na hora que eu abrir esse celular. Eu não sei as notícias, eu não sei as tarefas que eu vou ter que realizar hoje. Me ajuda, Jesus, vai na minha frente. Vai na minha frente, Senhor. Eu fiz planos para esse dia, mas eu não sei o que o Senhor planejou para eu viver hoje. Pode ser que eu vou viver coisas boas, mas pode ser que eu vou enfrentar também dificuldades. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Senhor cuide de mim, que o Senhor vá na minha frente. Irmão, não é hora de oração, é no despertar. É ali nos minutos antes de se levantar. E vai fazer toda a diferença na nossa vida. Essa entrega, esse primeiro do Senhor. Às vezes a gente começa a nossa caminhada e a gente acaba esquecendo de pequenas coisas. De pequenas coisas. De coisas que a gente fazia. Tá uma modinha aí, irmão, né? Eu achei bênção, muitos vão criticar. Tem um devocional aí que tá moda, todo mundo, às vezes até quem não é crente está fazendo, mas glória a Deus, se Deus quiser alcançar através disso. Um devocional muito conhecido que chama Café com Deus Pai. Muitos anos atrás, antes de ter esse devocional, eu costumava dizer que eu tomava café com Bíblia. E foi um costume que eu perdi na caminhada e que eu quero retomar. Para mim, foi de Deus esse tema desse devocional, desse pastor. E todo mundo falando, é muito modinha, muito... Irmãos, se você quiser, escuta o testemunho desse pastor, vê um pouquinho da vida dele e você vê se vale a pena ou não. Eu ganhei esse devocional e para mim tem sido muito bom. Tem sido edificante. E eu acho muito lindo o tema desse devocional, porque foi algo que eu me identifiquei, porque foi algo que Deus falou comigo. Se eu falar, ele tá... Então eu também estou, né? Com graça. Então não importa, irmão, se não crente está vendo, de alguma forma Deus vai abençoar. Né? Não importa a intenção que você está fazendo as coisas. Né? Tem muito meme aí, o pessoal falando, e eu acho um perigo isso. A gente falar daquilo que a gente não sabe a história, não sabe, né? O conteúdo. Então, né? Se a gente não sabe, é bom a gente não ficar falando. Mas eu acho muito lindo. Né? A primazia é o primeiro. Entregar para o Senhor. Né? Para mim tem sido bênção. Então é o jeito que Deus falar com você, irmão.
do jeito que Deus ministrar no teu coração, mas é necessário que seja feito. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Até aqui a palavra. Eu quero te convidar para você se colocar de pé. Em nome de Jesus. Quero pedir para o louvor, se tiver mais um louvor preparado. Glória a Deus. Eu quero antes orar com você. Quero que você curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Em nome de Jesus, liga no céu. Que é de lá que vai vir a sua resposta que você veio buscar hoje. É de lá que vai vir, né? Ali as instruções que você precisa. É o Senhor que vai revelar para você aquilo que você precisa fazer, realizar. Não sou eu que vai ditar aquilo que você precisa fazer, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus comunicar ao teu coração. Que Ele já falou com você. Talvez você está resistente em cumprir aquilo que o Senhor determinou para a tua vida, mas que nessa noite toda resistência venha cair por terra, toda oposição venha cair por terra, e que o Espírito Santo de Deus visite você, te cubra, te envolva, de forma que você vai realizar o que for necessário. A palavra de Deus diz para nós que não é por força, não é por violência, não é por insistência, não é para se engrandecer, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É na condução do Espírito Santo de Deus. É algo para edificar. É algo a ser construído, para que Deus possa habitar, para que a glória dele possa inundar, possa invadir. Em nome de Jesus, que a força que você precisa, você seja revestido nessa noite, em nome de Jesus. Se ainda não veio a certeza assentando no teu coração, em nome de Jesus eu quero profetizar que você tenha certeza daquilo que Deus te chamou para construir, para fazer. E não importa que as outras pessoas vão dizer, você vai ter certeza, firmeza naquilo que Deus te chamou. E quando vier a oposição, você não vai ser mais abalado, porque a confiança de Deus vai ter tomado o teu coração. Deus está colocando confiança, certeza, capacitação, sabedoria do alto. A sabedoria que não vem de Deus, dos homens, mas vem de Deus. Para decidir da maneira correta, para fazer conforme o Senhor se agrada, não conforme a nossa vontade, o nosso achismo, mas sobre aquilo que Deus deseja que seja feito. Não é do nosso gosto, mas como Deus quer. Em nome de Jesus, nós vamos louvar o Senhor. Glória a Deus.